Como ser aprovado na Polícia Federal pós-edital? Qual a melhor forma de estudar, o que fazer, como estudar? Vamos falar sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Neri, eu fui aprovado na PRF com 19 anos, na Polícia Militar de Goiás, no Bombeiro Militar de Goiás com 20, na Polícia Civil de Goiás e na PMDF com 21. Com 22 eu terminei a faculdade, algumas pós-graduações. Com 23 eu fui aprovado em auditor fiscal. E agora eu vou falar para vocês como eu estudaria, como que eu estou passando para meus alunos, como que meus alunos vão estudar agora no pós-edital. Vou mostrar isso para vocês junto com guia de estudos, meus materiais para a Polícia Federal. Então vamos lá para a tela do computador. Olá galera, estou na tela do computador, né? Esse aqui é um arquivo, eu vou usar de base para falar hoje esse vídeo para vocês, que é o guia de estudos para a Polícia Federal e estudo dirigido de pós-edital. Esse aqui é um arquivo que está disponível para quem adquirir o combo Polícia Federal, né? Que é um arquivo que eu entrego já para meus alunos, resumo, flashcards do Anki e esse guia de estudos. E eu vou falar aqui sobre ele, né? Que tem um sumário falando das coisas, etc, né? Sobre mim, análise do edital, análise da banca e filtro de questões, cronograma de estudos, ciclo de estudos, cronograma para as últimas 2 semanas, controle de desempenho, aí aqui um demonstrativo dos flashcards e dos resumos. E vamos lá, aqui sobre mim, vou pular essa parte, né? São aprovações, etc. E chegamos na parte da análise do edital. Vamos lá. Essa análise ela será feita com foco específico no cargo de agente, assim como a produção dos materiais, pois a preferência de 90% dos alunos é pelo cargo de agente. No edital, o cargo de escrivão ele cobra apenas uma matéria a mais, né, que é a arquivologia, e ela entra junto do bloco 3, que é contabilidade. Então, como que está dividido o edital, né, da Polícia Federal? No bloco 1 a gente vai ter 60 questões, que vai ser língua portuguesa, estatística, raciocínio lógico, aí direito administrativo, penal, processo penal, direito constitucional, legislação especial e direitos humanos, que é uma matéria nova, né? Aí no bloco 2 a gente tem informática com 36 questões, e no bloco 3 com 24 a gente tem contabilidade geral, e aí para escrivão entra arquivologia. Vamos lá. Mas uma novidade que teve foi que a prova discursiva que antes tinha 20 pontos, antes tinha 13 pontos, passou a ter 20 agora. E vamos lá, né? Batendo o olho, né? A matéria mais importante do concurso é informática, então ela tem que ter um peso maior no seu estudo. E depois contabilidade, sem disparado. E para escrivão, para escrivão, contabilidade perde um pouco de importância, né? Porque entra arquivologia, mas ainda é a segunda matéria mais importante do edital. As matérias de direito são as matérias que unitariamente têm a menor importância para esse concurso, ainda mais agora que entrou direitos humanos. Sobre direitos humanos, já vou falar um pouco mais sobre ele, mas eu acredito que vai ser, dentre as matérias de direito, vai ser a que vai ter mais questões. Eu chutaria especificamente em 4 questões, 2 dos primeiros 2 tópicos do edital, que já vou mostrar para vocês, a análise de prioridade, etc. E 2 questões dos outros assuntos. E eu acho que essas questões de direitos humanos vão sair de estatística, né? Então eu acredito que numa diminuição de 2 questões para estatística, 2 para raciocínio lógico, e aí vai aumentar direitos humanos e vai colocar essas questões para direitos humanos. Português eu acho que vai se manter, ou então se não forem tirar dessas 2 aqui, né? Ou então só de uma delas, vai tirar depois de português, né? Então a gente tem que montar seu planejamento pensando nisso. Aí vamos passar aqui, isso aqui é um print do edital, então falando aqui, né, dos blocos, 60, 36, 24. Prova discursiva é um texto dissertativo de até 30 linhas, né, e agora vai valer 20 pontos. Ou seja, a prova discursiva sozinha tem mais peso que todas as matérias de direito, provavelmente vai ter um peso igual a toda a matéria de português, e para quem vai fazer escrivão, a prova discursiva tem um peso maior que contabilidade. Então, você não pode brincar com discursiva. Discursiva, para meus alunos ali, eu coloquei um peso muito bom na semana, meus alunos da mentoria, cerca de 2 horas e meia, 3 horas e meia só de discursiva, e eu recomendo que você faça o mesmo. Tente fazer pelo menos, sim, se você vai fazer pouca, faz pelo menos 1 discursiva por semana, preferencialmente 2, se você tiver muito tempo, até 3. Não brinque com a discursiva. Depois a gente vai ter o exame de aptidão física, né? Depois a avaliação médica, que serão eliminatórios. A avaliação psicológica, eu não entendi muito bem essa parte aqui, que primeiro momento, que vai ser sem caráter eliminatório, de experiência obrigatória, acho que vão inovar nisso. E eu entendi que por esse primeiro momento eles vão continuar fazendo a avaliação psicológica no curso de formação, talvez em investigação social também, que é eliminatória. Vamos passar para lá, né? Vamos passar explicando mais um pouco sobre o edital. Vão ser 120 questões, valendo 1 ponto cada uma. Questões em branco valem 0, questões certas valem 1, questões erradas valem -1. Ou seja, uma questão errada anula uma certa. E agora é o momento que eu quero explicar para alguns alunos iniciantes como que funciona a banca CESP, né? Basicamente isso que eu disse. São 120 questões, de verdadeiro ou falso, uma errada anula uma certa. Isso quer dizer que se você chutar, ou então se você errar,
e tiver errado, né, você vai perder uma questão. Então, uma estratégia que muitas pessoas utilizam, inclusive eu, é de não marcar todas as questões. Quando eu estudava para PRF, nos meus simulados ali, eu fiz mais de 20 simulados, fiz 28, se eu não me engano, a minha média de questões marcadas que eu anotava, que eu marcava o X lá no gabarito, eram de 98 a 105. Acho que eu nunca marquei mais 105. E eu deixava uma quantidade em branco. Quando você faz isso, até mesmo no dia da prova, você pode usar aquela estratégia de fazer uma análise, que normalmente nas provas da Banca CESP vai ter 60 questões certas, 60 questões erradas, né? Com a margem de erro de 2, 3, 4, 5 estourando. Ou seja, 65 certas e 45 erradas. Não vai fugir muito disso. Então, você foi lá, marcou 100 questões com certeza, você dá uma olhada lá e você marcou 100 no caso, você dá uma olhada lá e você marcou 60 certas e aí você marcou 40 erradas, talvez seja interessante você chutar 20 ali nas erradas. Se no final da sua prova acontecer isso, você analisar no gabarito. Infelizmente, eu nunca consegui, isso nunca aconteceu comigo em nenhum simulado, nunca aconteceu comigo em nenhuma prova da Banca CESP. Toda vez que eu olhar, sei lá, marquei 100, tava tipo 50 certo, 50 errado, nunca consegui fazer chute. Mas é uma estratégia que funciona. Conheço muitos amigos, muitas pessoas, muitos colegas, muitos alunos que já ganharam muitos pontos na Banca CESP fazendo isso. Mas como eu disse, vai depender da sua prova, de como você faz. E se você não sabe tudo, a minha recomendação é que você não marque, né? Eu não gosto de marcar, eu gosto de marcar ali cerca de 90 altas, 100. Se eu conseguir marcar mais, obviamente eu marco mais, só que normalmente eu não consigo, nas minhas provas eu não marcava, eu ficava com dúvida, ficava inseguro e não marcava. Então, essa é uma boa estratégia para vocês. Mas eu acho que você tem que marcar no mínimo 90 questões. Se você não marcar no mínimo 90 questões, você corre um risco muito grave de, sei lá, a prova vier muito fácil, a nota de corte vir muito alta e você não conseguir, nem se você acertar todas, você conseguir. Então tem que tomar cuidado com isso, tem que pensar na sua estratégia de prova e você vai treinar isso fazendo simulados. Tem bons projetos simulados aí na internet, né? Eu não recomendo tanto de cursinho, mas tem bons projetos simulados. E para os meus alunos do combo, eu vou entregar pelo menos um simulado no pós-edital agora, de bônus, se eu conseguir 2, né? Talvez 3, mas assim, um com certeza, 2 talvez, 3, menor chance, mas vamos lá. Aí, voltando, outras observações. Nota mínima na prova objetiva para critério de eliminação. Você vai ser eliminado, você obtiver nota inferior a 6 pontos no bloco 1 da prova objetiva, 3 no bloco 2, 2 no bloco 3, ou então nota inferior a 48 pontos conjunto das 3 provas objetivas. Isso aqui é só para eliminar quem faz uma cagada muito grande em um bloco, mas cara, se você chegar perto disso aqui, você provavelmente não vai ser aprovado, a não ser que o nível da prova venha muito alto e a nota de corte seja baixa. Então, vamos lá. Prova discursiva aumentou, então agora são 20 pontos, né? Então, é uma das matérias mais importantes do edital. O TAF está descrito melhor aqui. Eu vou passar mais rápido, galera, para chegar na parte mais importante do vídeo logo. Quantidade de vagas. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante com vocês. A quantidade de vagas no edital, que eu vou falar de agente escrivão, é 160 para escrivão e 630 para agente. E eles falaram que vão chamar mais o dobro de excedente, ou seja, chamaria 160 mais 160 e aqui 630 mais 630, né? Dividido entre ampla, PCD e PPP, né? Que é pessoas pretas e pardas. Beleza. Só que quando sair o resultado, o primeiro resultado lá que sair, que está marcado no cronograma, que vai sair a sua nota que você foi convocado para a discursiva, eles vão classificar muito mais pessoas. Eles sempre classificam a gordura a mais, que no caso aqui foi 3 vezes, 120, foi para 360, né? Aqui que passou um pouquinho mais de 3 vezes. E aqui, cara, multiplicou mais de 10 vezes, né? No caso, eles igualaram a quantidade de correção de PPP na ampla, tanto em agente como escrivão. Isso daqui para corrigir a discursiva. Mas aí, depois de corrigir a discursiva e lá no final do concurso, o que vai acontecer? Vai sair a lista com os aprovados de verdade. E aí eles vão cortar uma porrada de pessoas pretas e pardas, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque talvez apareça lá que você foi aprovado e na verdade você vai ser cortado. Mas isso também, para quem pode concorrer como PPP, vai ser muito bom. E vai acontecer algumas coisas, com algumas pessoas que são PPP, que elas não vão entender. O que vai acontecer? Vamos dizer que, você se inscreveu lá nas cotas e a nota de corte foi 70 e você tirou 72. Mas você pegou e fez 16 pontos na discursiva. Enquanto que no caso são notas medianas, né? Na objetiva e na discursiva. Enquanto isso, tem um cara que tirou 70 cravado, mas ele fez 20 na discursiva. O que vai acontecer? Ele vai te passar e provavelmente você seja eliminado por causa disso. Então,
Muito cuidado com isso. Vai ter gente sendo reprovada que não vai entender, e grande parte dessas eliminações virão após a discursiva, principalmente com quem tira nota acima na discursiva. Isso também é um lembrete, né, para você. Cara, pense na discursiva. Nesse concurso ela vai ser mais importante ainda que nos outros concursos. Gaste um tempo no seu planejamento com prova discursiva. Não queira passar por isso de ser eliminado por causa disso, né? Então aqui explicando isso, aqui inscrição no concurso R$180, né? As inscrições já estão abertas, prova discursiva vale 20. Se você solicitar final de fila, você vai para o último lugar dos aprovados, né? E a prova de perito, escrivão, agente laparoscopista terá 4 horas e meia de duração e será no turno da tarde. E delegado vai ser de manhã, né? Se eu não tô maluco. Então só vai dar para fazer uma, você tem que escolher uma para fazer. E aqui chegou na parte mais importante do vídeo, né? Análise da banca e filtro de questões. Para acessar esse conteúdo, primeiro, vocês estão conseguindo ver aqui, mas para acessar você vai ter que ter o arquivo para clicar no link, que vai ser links tanto para o concurso como para o Tec Concursos, né? A gente tem 8% de desconto no que concurso com o cupom Marcos Neri, desse jeito em minúsculo. E vamos lá. Aqui a gente faz uma análise da banca, com prioridade, porcentagem de cobrança, depois coloca os filtros aqui. É só você clicar que vai abrir lá no aplicativo, no site do Tec Concurso e do Que Concurso, e vamos falar. Primeiro, língua portuguesa. O assunto mais importante de língua portuguesa sempre é compreensão e interpretação de textos, 40% de cobrança. E em segundo lugar, nós temos reescrita de frases e parágrafos do texto, com quase 20%. Em terceiro lugar, domínio da sistema morfossintática do período, que acho que o pior conteúdo de português é esse. Prioridade 3, depois mecanismo de coesão textual, 4, aí 5, correspondência oficial. Tome muito cuidado com esse conteúdo. Esse conteúdo que me tirou não só das vagas, mas de ter ficado bem melhor colocado na PRF. Eu fiz -4 nesse assunto, pensei que não ia cair e caiu. Eu me estrepei, marquei, tirei -4, tô tomando muito cuidado. E é isso. Português tem que ser uma das matérias com maior peso no seu planejamento de estudos. Eu vou passar um planejamento aqui mais geral, genérico para vocês. Meus alunos da mentoria eu passo algo específico para a pessoa. Então vamos baixar aqui, né? Mostrar, tem os filtros separados, bonitinho. Papapá. Direito administrativo, vamos lá. O assunto mais importante é agentes públicos com 20% de prioridade. Em segundo lugar, a gente tem noção de organização administrativa, 10%. Em terceiro, poderes. Em quarto, atos. Em quinto, licitação. As minhas apostas para esse concurso é que caia para a prova de agente escrivão, né? Licitação e controle. Eu acredito que vão ter questões desses tópicos aqui, né? Provavelmente, além dos óbvios, né, que são agente público, acho que quase toda prova tem uma questão de agente público, que eu acho que vai ter, e depois minha aposta em licitação e controle, principalmente licitação, né? Licitação e agente público é o que eu acho que vai cair no concurso. Então vamos passar aqui, direitos administrativos, filtros aqui novamente, vamos lá para direito constitucional. Direito constitucional, o tópico 1 ali, que é os direitos e deveres fundamentais, quase 60% de cobrança da banca, vai cair uma questão disso aqui na sua prova. E a minha segunda aposta é exatamente a ordem social, que é a prioridade 2, que está sendo mais cobrado pela CESP no passar do tempo, e até mesmo por esse governo, pelo governo que a gente está, eu acredito que vai vir uma questão de ordem social. Então estude esse tema. Normalmente aqui a ordem social é um assunto mais fácil, mais simples, você acerta muito por raciocínio lógico mesmo, né? Por lógica. Mas tem alguns assuntos lá que são decorebas, então tome cuidado. E eu acredito que vai vir uma questão disso. Então tome cuidado com isso, né? Agora, noções de direito penal e direito processual penal. Essa aqui é uma matéria que está junta no concurso, e no último concurso teve uma cobrança ridícula, né? As duas matérias juntas mesmo assim teve uma cobrança ridícula, e que eu separei a análise em direito penal e depois processo penal. A parte mais importante, direito penal, e que com certeza vai estar na sua prova, é a administração pública, 22%. Depois a gente tem crimes contra o patrimônio, depois crime contra as pessoas, depois fato típico e seus elementos, né, e assim por diante. E minha aposta principal é crimes contra a administração pública, é o assunto que a CESP mais gosta de direito penal, como vocês viram aqui. Aqui estão os filtros. Em relação à noção de direito processual penal, tá bem equilibrada a cobrança, né? E eu acredito na questão de inquérito policial, né? Se vier, o meu chute seria inquérito policial, mas outras duas também são muito importantes. Passando, né? Passar um pouco mais rápido, o vídeo não ficar muito longo. Direitos humanos. Aqui, né? Essa é uma das matérias novas do edital. E eu acredito que das matérias de direito vai ser a com a maior cobrança, que vai ter a maior porcentagem de questão. Eu acredito ali que vão vir 4 questões. No pior dos casos, eu acho que vem 2, e no melhor, talvez 6, não acho que viriam mais 6 questões.
E aqui o assunto mais importante é o primeiro tópico, é Direitos Humanos da Constituição Federal, com 40% de cobrança, e depois Sistema Internacional de Direitos Humanos, com quase 30% de cobrança. Os outros tópicos, alguns nem tem questões, ou seja, porcentagem zero, e os outros chegam ali a 2%, 3%, 1%. Tem um aqui sobre regras mínimas da ONU, já vou mostrar aqui a tela para vocês, tem 10%, mas a maioria não tem tanta relevância em questões. Porém, eu acredito que vão vir questões dos outros tópicos, né? A minha aposta principal é que vai vir uma do tópico 1, uma do tópico 2 e as outras duas, né, ou mais, divididas entre os outros tópicos. E essas são convenções, tratados, coisas um pouco mais chatas de estudar. Nos resumos, a gente vai deixar bem claro ali para vocês o que é mais importante, o que a gente acha que vai cair desses assuntos, que é mais importante de ver. Nos flashcards também, a gente adicionou vários flashcards desses tópicos aqui, porque tem poucas questões, então para vocês treinarem. Mas como que eu recomendo que você estude esses assuntos que não tem questões ou tem muito poucas? Porque esses assuntos aqui, além de ter baixa cobrança, tem poucas questões. Então, sei lá, em 20 minutos, 30 no máximo, você vai arrebentar quase todas. O que eu recomendo depois que você faça isso, né? Se você tiver nossos materiais, dá uma lida no resumo, faça flashcards, e depois disso, sobrou um tempinho, vai estudar isso um pouco mais, o que eu recomendo? Abra a lei seca. Esse é o momento de você pegar a lei seca, nos resumos a gente vai colocar o link para você clicar, você vai abrir a lei seca, vai dar uma lida nela e vai criar flashcards, vai fazer resumos, vai fazer mnemônios, vai fazer esquemas no seu material desses assuntos. Eu acho que essa é uma matéria que vale a pena fazer isso se você tiver tempo. Se você estiver estudando mais de 3 horas por dia, eu faria isso pelo menos um pouquinho nesses tópicos aqui, porque eu acho que tem uma grande possibilidade de cair na sua prova. Ainda mais, sei lá, se a banca aloprar e, porra, eu acho muito difícil isso acontecer? Acho, mas assim, vai que a banca coloca 10 questões de direitos humanos. Acho muito difícil de acontecer? Acho, mas se acontecer, você tá resguardado, até porque, devido ao governo atual e tal, eu acho que essa é uma matéria bem em voga. E além disso, se fosse para fazer uma aposta de tema discursiva, eu acho que seria algo permeando direitos humanos, ou então, no pior dos casos, você vai conseguir citar direitos humanos na redação e tirar um ponto a mais, um argumento de autoridade, algo dessa forma. Então, né, mostrando aqui para vocês, 41%, 29,5%, depois a gente tem aqui regras mínimas da ONU para tratamento de pessoas presas, 10%, depois o 4 com 3 e pouco, e aí depois tudo 3, aqui não tem questão, não há questão. Então, assim, recomendo que vocês deem uma olhada nesses assuntos, se você tiver tempo aí, faça isso que eu disse. Aí aqui os filtros e tal, se não tiver questão, não tem como colocar, né, como eu disse. E aqui a gente coloca os filtros tanto da banca CESP como de bancas diversas, né, e vocês dão uma olhada, dá uma melhorada nos filtros também, etc. E a gente fez flashcards para isso, tá? Fez resumo e etc. Em relação à legislação especial, a matéria que eu acredito que vai ter de 2 a 3 questões, não mais do que isso. Só que aqui tem um detalhe. Eu acredito que teve um erro no edital de legislação especial. Por quê? No edital de 2021, eu não vi ninguém comentando sobre isso, o primeiro edital que saiu, que foi publicado, ele não trouxe a lei de abuso de autoridade, passou 1 ou 2 semanas, eles retificaram e colocaram essa lei. Beleza. E abuso de autoridade é a única coisa que saiu do edital passado em relação a esse novo. A única coisa, o restante só aumentou ou piorou o que já estava ruim. E aí, por que eu acho que aconteceu isso? Porque eu acho que eles pegaram o primeiro edital e esqueceram de colocar a lei de abuso de autoridade. Então, a única coisa que saiu, e eu acredito que foi um erro. Agora, se eles vão ou não corrigir, eu não sei, mas esse edital não tem lei de abuso de autoridade, o que eu acho ruim, né? Mas beleza. E agora vamos falar sobre a prioridade dos assuntos, etc, né? Em relação a isso, o tópico mais importante vai ser o ECA, né? O ECA é o mais importante. Depois, infrações ambientais para a banca CESP. E aí depois, lei de drogas, né? Acredito que a maioria pensa que lei de drogas é o mais importante, só que para a banca CESP seguiu isso aqui. Lembrando uma coisa muito importante. Nesse edital só vai cair a parte de aspectos penais e processuais penais desses assuntos. Não é para você estudar o ECA inteiro, não é para você estudar a lei de drogas inteira. Calma, é para você estudar essa parte de aspectos penais e processuais penais, crime, esse tipo de coisa, essa parte mais geral e etc. Então aqui das leis está dessa forma, e aí a minha aposta pessoal, particular do que vai cair é o seguinte. Eu acredito, cara, que com certeza tem uma chance absurda de ter lei de armas na prova. Por quê? Porque esse concurso da Polícia Federal só está saindo dessa forma,
com essa quantidade de vagas e vão chamar essa quantidade de pessoas por causa dessa lei, porque passou a atribuição de cuidar de grande parte das armas para a Polícia Federal e ela não tem mão de obra suficiente. Então, e grande parte dos senhores que foram aprovados vão trabalhar com isso. Então, acredito que tem uma chance enorme dessa lei estar na prova, pelo menos em uma das provas ali da Polícia Federal. Vou achar muito esquisito se não vier. Até mesmo eu acredito que esse assunto pode ser um dos temas da redação, viu? Então, assim, pô, lei de armas, eu acho que tem que estar na ponta da língua se você quer ser aprovado nesse concurso. E aqui, né, voltando, passando aqui, tem muitos tópicos que não tem questões, novamente, e aí o que não tiver no AN que a gente adicionou. E aí, cara, é o que eu disse do que não tem questão. Lei seca, resumo, faz o AN, que cria seu próprio AN, que cria seus próprios resumos e mete marcha, né, que a gente colocou os filtros novamente, né, e vamos passar. Estatística, de verdade. A não ser que você esteja muito bom em estatística, muito, mas muito bom mesmo, eu recomendo que você desista. Ou então que você estude muitas horas com constância agora no pós-edital. 7, 8, 9 horas, aí sim dá pra você pegar. Porque o que é ruim em estatística é que não é nem você estudar e acertar uma ou duas, ou então você zerar. O problema é você gastar tempo e ainda tirar menos um, que pode acontecer com algumas pessoas. Então, né, a parte mais importante da estatística que mais cai, estatística descritiva, essa parte aqui. Em relação ao edital de estatística, o que aconteceu, né? Basicamente, eles pioraram todo o edital. Foi isso, é basicamente o edital de 2021, mas piorado os subtópicos deles. Os tópicos continuaram normal, tá? Os filtros aqui, né? Beleza. Raciocínio lógico. Eu acredito que, pô, é um custo-benefício para você pegar. Eu acho que você vai ter que pegar, vai ter que aprender raciocínio lógico. A parte de raciocínio lógico em si, eu acho mais tranquila do que matemática, né? Então, pô, se você puder estudar só um, tá com um tempo ali bem reduzido, né? Eu tenho alguns alunos que estão podendo estudar 3 horas agora no pós-edital, o que eu fiz com eles? A gente desistiu dessa parte de matemática e pegou só a parte de raciocínio lógico. Quer dizer que não vai cair matemática na prova? De forma nenhuma, vai cair. Só que raciocínio lógico eu acho que é mais fácil de pegar. E aí, nos estudos, eu ia pular essa lógica de primeira ordem. Por quê? Porque ela tem pouca cobrança. Então, só esses 3 aqui, eu acho que tá mais que bom, né? Aqui tem os filtros e tal, né? E aí, agora, chegando no castigo do monstro. Cara, esse edital de informática foi o edital mais mal feito que eu vi na minha vida. Não tô falando de difícil, não tô falando disso, tô falando de montagem de edital. Ele veio muito confuso, muito complicado. Eu não vou achar estranho se vier uma retificação ali nos próximos dias e aí eu altero esse arquivo para vocês, mas ele veio bem diferente. Eu conversei com professores, conversei com mentores para fazer isso aqui que eu fiz para vocês, né? Que é algo diferente. E o que eu fiz para vocês? Eu compilei alguns tópicos dentro de outros, né? E para quem não entendeu o que aconteceu com o edital de informática, se você não leu, o que aconteceu? A gente tem aqui, ó, tópico 1 de conceito de internet e intranet, e o tópico 18.1 é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aqui, tópico 2 e tal, o tópico 1 e o tópico 2.1. A gente colocou esses tópicos dentro desse tópico aqui. Internet, intranet, ferramentas, aplicativos de uso geral, né? No tópico 2, a gente colocou o 2.2, 2.3, 2.4 e o 17, 17.1 e o 17.2 no tópico 2. No tópico 3, a gente colocou conceito de proteção de segurança, colocou o tópico 4, 4.1, 4.2, aí o 20, 20.1, 20.2, que é basicamente esses mesmos tópicos aqui, piores, o 20.3 e o 20.4. Então, inclusive essa parte aqui, ó, é uma das coisas que eu sinto que vai cair na prova, essa parte bem aqui, né? Além de conceito de proteção de segurança, com certeza vai estar na sua prova. Pode ficar tranquilo, isso aqui vai estar na sua prova. Rede de computadores, cara, olha isso aqui, o 1, o 2, o 3, aí o 3.1, aí rede de comunicação, aí aqui já se repete de novo a parte de rede de computadores, piorada, aí aqui volta e repete ele de novo, então assim, foi uma salada o edital e a gente juntou tudo no tópico 4. Que se você for seguir exatamente o que eu fiz aqui, vai ter que ser um dos locais que você mais vai ter que gastar tempo. Aí computação em nuvem, né, normal, o 5, né, e depois ele repetiu tudo de novo no 19. Tópico 6, fundamentos, teoria geral do sistema, né, toda essa parte aqui. Banco de dados, aqui no tópico 7, colocou banco de dados, juntou tudo, tinha de banco de dados, que é do 9 e o 21 e tal. Aí aqui começa a ficar mais uma salada. No tópico 8, a gente colocou noções de Big Data e análise de dados. Colocou o 9.3, o 9.8, o 13, aí o 21.4, 21.5, 21.6, aí o 22 até aqui e aqui o 23.3. Foi a melhor forma que eu achei de passar isso para vocês, então a gente juntou tudo aqui. Aí no 9 também outra salada, né? Inclusive, cara, eu cobrar inteligência artificial nessa prova, eu tô até curioso como que eles vão fazer, mas a gente juntou aqui, depois programação e depois API. Minhas apostas vão cair nesse concurso, esse ponto bem aqui, ó, esse tópico 15 aqui,
eu sinto que ele vai cair na prova. Só falando para vocês, né? E aqui agora a análise, a prioridade e tal, aí essa análise, ela tá refletindo esses tópicos que eu juntei aqui, que eu compilei para vocês, e não os tópicos separados, né? Então tá assim, e aí o que a banca mais cobrou nesse sentido foi banco de dados, depois rede de computadores, né, que tem mais coisa ali, aí na prioridade 3, proteção e segurança, e isso aqui. Essa parte de Microsoft, Office, etc. Isso aqui para mim tem um custo-benefício um pouco ruim, você ficar estudando a parte teórica de Office, Word e tal. Eu faria mais questão mesmo, Match, não esquece do Microsoft Teams. E é isso, né? Cara, informática, a matéria mais importante do digital, vai ter que estudar tudo com bom peso mesmo. Aqui tá os filtros de questões e tal, né? E aqui, contabilidade, tópico mais importante. Tópico 1, conceitos, objetivos, finalidades, contabilidade, e aí, né? O resto normal de contabilidade, matéria chata de estudar para quem não conhece. E contabilidade, eu acho que tem uma coisa que é diferente das outras matérias, que é assim. Inclusive, o nosso resumo tá dessa forma, então até estou explicando para vocês, inclusive algumas aulas também estão dessa forma de outras pessoas. Contabilidade não é um conteúdo linear, que tem o tópico 1, aí o 2 ele pede pouquíssima coisa do 1, mas é uma coisa diferente. O 3 vai pedindo pouquíssima coisa dos outros, mas é uma coisa diferente. Ele não é assim. Contabilidade é o seguinte, você viu o tópico 1, beleza. Você acha que você entendeu, mas mais ou menos. Aí você viu o tópico 2, você acha que você entendeu, mas mais ou menos. Quando você chega no tópico 3, você entende mais ou menos, só que você pega e entende melhor o 1 e o 2. Ela vai ser dessa forma em todos os tópicos da matéria. É uma matéria bem transversal. Então, o nosso resumo de contabilidade, até mesmo os flashcards no Anki, várias questões, eles vão ser mais transversais. Não tem como fazer uma separação 100%, até mesmo na análise de prioridade da banca, né? Na análise de prioridade do site de questões. Tenho certeza que colocou a maior parte ali no tópico 1, porque parece. Então, assim, tenham isso em mente quando for estudar contabilidade, é uma matéria bem transversal. Então, o nosso resumo, ele está separado nos tópicos, só que não está tão explícito assim, porque não tem como separar. Então, em contabilidade, eu até recomendo, pega nossos resumos ali, vai dar uma lida em contabilidade, já vou mostrar ele agorinha, lê o resumo todo uma vez, aí depois você vai e divide ele em algumas parcelas, em 4 partes, e vai lendo aquilo para fazer as questões, né? Para fazer os filtros de questões aqui e tal, você falando da mentoria, fazer as questões já tem lá na plataforma da mentoria, e etc, né? Tá aqui os filtros, os cadernos. E aqui, a última matéria, a arquivologia, ela só cai para escrivão, então se você não for fazer escrivão, só pula essa matéria. E se você for fazer escrivão, saiba que você vai ter que diminuir um pouco o tempo de estudo de contabilidade para estudar isso aqui, né? E a parte mais importante é o 5, gestão de documentos. Depois a gente vai ter funções arquivísticas, depois políticas públicas de arquivo, e aí depois protocolo, né? Que tá os filtros normais, e etc. E agora vamos falar dos cronogramas de estudo. Um ponto muito importante é o seguinte, esse cronograma de estudos, ele está focado em agente. Por quê? Ainda mais com 3 horas líquidas, né? Isso é uma coisa que eu quero falar para vocês que estão pensando em escolher escrivão. Escrivão, eu acredito que se você pegar a prova de agente, a de escrivão e elas vierem no mesmo nível, a nota de corte de escrivão tende a ser um pouco menor. Tende a ser mais fácil ser aprovado em escrivão, né? Com provas no mesmo nível. Se não vier no mesmo nível, para comparar fica mais difícil. Mas tende a ser mais fácil ser aprovado em escrivão. Porque é um cargo que trabalha mais, o serviço é menos divertido para a galera da área policial e tem menos vagas. Então, eu acho que a galera vai menos para escrivão. Só que vai ser mais fácil passar. Só que você tem que prestar muita atenção numa coisa que é o seguinte. Escrivão tem uma matéria a mais. E uma matéria que normalmente você não aproveita tanto para outros concursos da área policial. Então, se você quiser estudar para escrivão, cara, mas você tem 3 horas, 4 horas líquidas, eu acho muito complicado colocar isso em um cronograma, né? Para os meus alunos ali da mentoria, graças a Deus, nenhum que quis escrivão estudou 3, 4 horas, a galera já pegou mais horas ali. Então, para esse cronograma aqui, para vocês, eu vou até pedir desculpa. Não ficou um cronograma tão bom para quem quer escrivão, os cronogramas de 3 e 4 horas, né? Eu fiz de 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. E é isso, pense bastante se você vai querer escrivão. Pode ser que aconteça uma tragédia ou então um milagre, escrivão seja mais fácil de passar ainda que a gente, mas eu duvido muito, acredito que vai ser um pouco mais fácil. Mas voltando aqui, comentar rapidamente sobre os cronogramas, né? Primeiro, 3 horas líquidas, o que eu faria? Contabilidade e informática vai ter que ter um peso maior. Vou passar isso aqui de forma mais rápida aqui para vocês, depois é só olhar lá e copiar quem pegar o arquivo, né? Quem pegou o combo aqui. Vamos lá, contabilidade, né? Aqui, como que eu estudaria, né? Essa teoria. Você vai pegar, você vai ler aquela parte do resumo de forma rápida
e vai fazer as questões. Então, por exemplo, contabilidade aqui, teoria 20 minutos. O que você vai vir? Vamos dizer que você pega o edital ali, vai ponto por ponto, então se for aluno da mentoria, já está lá mastigado para você. Vem aqui, contabilidade, né? Contabilidade, resumo completo, ou então o material que você tenha. Se você não tiver o resumo meu, ou então o resumo de outra pessoa, né? Ou material resumido assim, pega o menor PDF do cursinho. É isso que eu recomendo. Vai vir aqui, vai pegar o primeiro tópico. Lembrando, contabilidade, eu recomendo primeiro que você dê uma lida em tudo e depois vem. Então vamos lá. Pô, começou a estudar contabilidade 20 minutos. O primeiro tópico vai ser essa parte aqui de conceitos e objetivos. O que você vai fazer? Vai dar uma lida no resumo de contabilidade, né? No caso, essa parte aqui acho que são 4 páginas. Primeira página, segunda, terceira, né? No caso, ela acabou bem aqui. Mas eu leria, acho que patrimônio também. Beleza, perfeito. Leu mais ou menos até aqui, né? 8 páginas, beleza. 8 páginas, 20 minutos. Depois você vai para as questões. Sobe aqui para contabilidade. Cadê? Sobe aqui no arquivo de contabilidade, né? Vem e clica aqui. TEC Concursos. Vai abrir, né? Vai abrir aqui o TEC Concursos, ou então da Banca CESP e tal. Você abre e aí você vai responder as questões. A mesma coisa com os outros conteúdos, né? Deixa eu achar aqui o cronograma, pera aí, que eu me perdi. Pô, Direito Constitucional, vem aqui, pega meu resumo Direito Constitucional. Tópico 1, né? Os princípios. Vem aqui, dá uma lida nos princípios fundamentais, né? O tópico 1 é a parte dos direitos e garantias fundamentais, individuais, que é individuais e coletivos, papapá. Pronto, leu até aqui. Beleza, vem aqui e aí depois você vem e faz as questões. Revisão no Anki é a mesma coisa. No Anki eu recomendo que você tenha um cronograma de revisão diferente pro Anki. Eu vou deixar explícito no Anki, quando você compra o nosso Anki, na verdade ele já tem aqui a sugestão de divisão para revisão, né? Mas aí vamos lá, por exemplo, segunda-feira, se eu não me engano, é contabilidade. Você vem aqui. Galera, esse aqui é o meu, é um Anki de teste meu, então ele tá meio bagunçado. Nosso Anki tem um pouco mais de 1.600, se eu não me engano. Aí na segunda-feira, se eu não me engano, é revisão de contabilidade. Você vem aqui, né? E aí, pô, vamos dizer que você estudou o primeiro tópico. Aí você vai revisar só o primeiro tópico de contabilidade. Se você já viu a matéria toda e vai revisar a matéria toda, beleza. Você pode clicar aqui e ver a matéria toda. E você vai revisando, né? Revisa ali por mais ou menos 20 minutos. Se for 2 matérias na revisão, aí ficaria 10 minutos para cada. No Anki a gente também colocou um peso maior para as matérias mais importantes, que é contabilidade e informática. E, se eu não me engano, no cronograma de revisão do Anki coloquei um peso maior para direitos humanos também, que eu acho que é uma aposta e quase ninguém estudou. Então beleza, vai revisando o Anki aqui. Não tem segredo, né? Se quiser, monta seu próprio resumo. Eu recomendo muito montar seu próprio Anki, mas fica para outra aula. E é isso, vai metendo marcha, né? Aqui, ó, terça-feira, beleza, vai dar 3 horas. Uma coisa que tem que prestar atenção é o seguinte. No domingo, eu coloquei uma variação com o domingo com simulado. Não recomendo você fazer simulado, a não ser que você tenha batido pelo menos 70% do edital. Então ali, as últimas 4 semanas da prova, 3. E enquanto você vai fazendo domingo, que é sem simulado, que é esse aqui. Dá uma observação em prova discursiva. Não brinca com isso aqui. E aqui, nesse cronograma, se você vai fazer para escrivão, até colocou observação aqui. Aqui eu trocaria raciocínio lógico por arquivologia. Aí beleza, né? Esse cronograma para 3 horas. Tem um cronograma para 4 horas de estudo, né? Vai seguir a mesma coisa. O que eu fiz aqui é que eu aumentei mais a revisão no Anki, agora para 30 minutos todos os dias. E as questões para 1h25. Aí vou passar aqui rapidão, né? E uma coisa muito importante para vocês. O Anki, eu gosto sempre de travar ele por tempo. Você vai travar ele por tempo e a matéria que você vai revisar naquele dia específico. E aí, pô, acabou o tempo, você para de resolver. No meu método de estudo, se você fica muito ficcionado em zerar o Anki, vai demorar muito. Ainda mais se você cria seu próprio Anki. Então, assim, muito cuidado nisso. Responde o tempo previsto ali que foi feito o seu planejamento, seja o meu, seja outra pessoa. Eu responderia só pelo aquele tempo e depois você volta normal. Não fica nessa de zerar o Anki sempre. Beleza. Então aqui, cronograma e tal, pipipi, popopó, normal. E aqui domingo é a mesma coisa. No caso, se for pegar escrivão, troca aqui raciocínio lógico e pega escrivão. Aí aqui no domingo com simulado, né? Aqui, lembre sempre de corrigir os simulados. Você não corrige o simulado de forma bem feita, cara. Você basicamente gastou tempo. E a gente vai tentar adicionar os simulados ali para vocês como bônus para quem pegar o combo, né? Como eu disse. Beleza, cronograma para quem tem 5 horas líquidas agora. Agora tem algumas alterações. Eu coloco para você responder provas de português, 1 a 2 provas fechadas de português e tal, e as matérias normais, né? Continua a mesma coisa. E aqui eu também coloco provas de raciocínio lógico ou questões avulsas. Aqui eu acho mais fácil você pegar questões avulsas do que provas que é um pouco mais chato para filtrar e tal. E aqui vai indo, né? Segue essa mesma lógica. Mas aqui eu mando você trocar. Nesse aqui eu mando você trocar a arquivologia por contabilidade. Você troca bem aqui, ó. Ao invés de raciocínio lógico, você fosse dar 5 horas. E aqui domingo com simulado. E aqui uma coisa importante.
Quando você tem mais tempo com 5 horas, você vai fazer simulado, você vai fazer o simulado, a prova discursiva vai corrigir, depois você vai fazer de 5 a 10 questões para cada assunto que você errou. 5 a 10 questões. Se você errou muitos assuntos, você vai fazer ali 5 questões, talvez até um pouco menos. Se você errou poucos, você pode fazer 10, talvez até 20. Tenha um tato na hora de ver o que você errou e também assuntos que você ficou com dificuldade também, acho importante. E aqui o último cronograma, né, dessa leva aqui, 6 horas líquidas, mantém a mesma coisa, só que aqui eu já aumentei o Anki para 1 hora e aumentei bastante as questões, aumentei as provas também, né, mas segue a mesma lógica dos anteriores. Aí aqui, né, se fosse pegar escrivão, troca a contabilidade aqui do Mix sem Simulado por arquivologia. Aqui já aumentei o tempo de discursiva também, né. Aqui eu já aumentei também, que foi até 20, dependendo da quantidade de assuntos, né? Vai gastar um tempo maior nisso aqui também. E aí, né, aqui eu tenho um ciclo de estudos. O ciclo de estudos, ele segue o peso ideal para quem quiser estudar por ciclo. É como que eu faria? Cara, estuda 2 horas e meia por cada matéria e faz 30 minutos. É isso que eu faria. Se você vai estudar mais horas ainda, pô, Marcos, você vai estudar 6 horas por dia, 7, cara, você pode aumentar aqui talvez para cada pontinho desse, talvez para umas 4 horas e meia, mas eu acho que eu manteria 2 horas e meia para você rodar mais rápido o ciclo, é isso. E aqui agora, esse é um cronograma que eu recomendo que você pegue nas últimas 2 semanas, nos últimos 10 dias, última semana do edital, que vai ser basicamente, no dia 1, você vai fazer a revisão do seu Anki ali normal, vai fazer um simulado só por questões, simulado mais redação, né, no caso, simulado completo, vai corrigir o simulado e vai anotar o que você errou, que você ficou com dificuldade. Aí no dia 2 e no dia 3, o que você vai fazer? Você vai responder seu Anki ali do dia. Se tiver mais tempo, né? O ideal aqui é porque a gente colocou um tempo até 4 horas líquidas, mas se tiver 5, 6, 7, aumenta o tempo de Anki. E aqui você vai fazer 10 a 30 questões para cada assunto que você errou ou teve dificuldade. De 2 a 3, acho que é a melhor estratégia. Aqui tem um arquivo simples de controle de desempenho do aluno, né? Para você marcar os simulados e tal. Aqui tem os links demonstrativos do Anki, etc. E dos resumos. E acredito que é isso, galera. Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu espero que você vá nessa prova, que você faça ela, que você vá bem. Se você usou nossos materiais, depois me manda mensagem. O que você está achando? Manda mensagem como que você foi da prova, como que você foi na prova depois da prova. E é isso. Para quem tiver interesse em adquirir os meus materiais, né? Manda mensagem no Instagram, ou deve estar um link aqui no YouTube. Conversa comigo, a gente tem resumos, né? Resumos, tem os flashcards no Anki, tem um guia de estudos e tem um combo com os 3 que você vai receber até simulado de brinde, como eu disse. Também tem um mentoria individual para esse concurso. Enquanto estou gravando esse vídeo, eu tenho 3 vagas só para PF. Como eu faço mentoria individual mesmo, ligação eu e o aluno, monto o planejamento, né? Eu pego poucas vagas e tal, mas a gente tem 3, então dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, já acabou, mas se você tiver interesse, manda mensagem, na mentoria eu já te entrego tudo. Você vai ter um passo a passo de como estudar, você vai ter... Cara, você só vai sentar e estudar. É só isso que você vai fazer, não vai fazer nada além disso. Tudo vai ser feito por mim. E é isso, muito obrigado pela atenção, boa sorte e vamos pra cima.